TopoCAD 2000 e o comando importar e exportar XLS. No menu de topo, vá para o ambiente de aplicativos e temos aqui o comando importar e exportar .xls. Como segunda opção, na barra, onde temos o menu de painéis, duplo clique para o acionamento com o botão esquerdo do mouse e também importar e exportar .xls. Já na barra conhecida como menu de botões, o mesmo comando é acionado neste ambiente, importar e exportar .xls. Porém, antes de importarmos os pontos, é importante mostrar os arquivos para que os usuários observem a ordem, as nomenclaturas, colunas e células para que identifiquem o momento da importação. Vamos à observação. A TopoCAD, junto à sua instalação do software, disponibiliza a pasta de testes. Dentre as opções, os arquivos XLS. Porém, para o exemplo, nós isolamos os arquivos em uma pasta. Basta o usuário selecionar os arquivos de interesse, com o comando Ctrl+C e Ctrl+V, deixar numa outra pasta isolada. Conforme podem observar, isolamos os arquivos nessa pasta para que facilite a visualização. No primeiro exemplo, vamos utilizar o arquivo AZMT de exemplo. Como podem bem observar, existem as informações alimentadas com asterisco. São campos de observação para uma execução posterior à observação. Então, como podem verificar, vértice, a alimentação das informações para a coluna leste, a alimentação das informações para a coluna norte, o mesmo se repete para a altitude e as confrontações. O que podemos observar mais detalhadamente? Para o marco, o primeiro marco que dará referência a todo o levantamento, temos aqui coordenadas em UTM, para referenciar o restante do levantamento. O asterisco é para gerar a observação da mudança de relação de ponto para o marco, dando nome ao ponto, distância. A distância mencionada é em relação do marco M2 para o marco M1. E na questão do azimuth, é importante observar que o 127, antes da vírgula, se refere aos graus. Os dois algarismos posteriores à vírgula representam os minutos, e os dois últimos algarismos representam os segundos. Altitude e respectivas confrontações conforme mencionado antes. Vamos ao exemplo dentro do software TopoCAD. Acione o comando importar e exportar XLS. Neste ambiente, observem a escala de plotagem, gerando a possibilidade da informação do tamanho do ponto gerado no arquivo. Para o exemplo, manteremos o tamanho de 500. E conforme podem observar, a disposição das informações dentro do arquivo XLS, como ponto, distância, azimuth, altitude. No outro exemplo, ponto, distância, rumo e altitude. Posterior, ponto, distância, ângulo interno e altitude. Dando sequência, ponto UTM com as coordenadas leste, norte, altitude. E a última sequência, como opção, ponto UTM norte, leste e altitude. No decorrer do tutorial, vamos informar a utilização do calcular erro angular e linear e o desenhar com as correções. As opções de botões para importar XLS, importar ODS e também o botão exportar XLS, que será observado ao final do tutorial. Para importação, clique em Importar XLS. Conforme o observado anteriormente do arquivo, utilizaremos o mesmo para o exemplo. Como podem observar, o polígono gerado contém as informações de distribuição de erros do equipamento. Isso pode ser sanado com o exemplo a seguir. E uma observação maior para a informação da coordenada, conforme informado no arquivo XLS anterior, coordenada de partida do fechamento do polígono. Agora no segundo exemplo para importação, observem. Manteremos a mesma linha de alimentação de informação, mas agora marcaremos calcular erro angular e desenhar com as correções. Vamos importar novamente o mesmo arquivo com o importar XLS. Observem, novamente o mesmo polígono, mas devemos evidenciar o fechamento do polígono distribuindo os erros do equipamento, o equivalente às tolerâncias do equipamento para obtenção de cada ponto e o fechamento de sua poligonal. Com o exemplo a seguir,
vamos utilizar outra forma de alimentação de colunas. No exemplo a seguir, desmarcaremos, calcular erro angular e linear e desenhar com as correções. E vamos informar a alimentação de ponto, com a nomenclatura do mesmo, UTM leste, UTM norte e altitude. Clique em importar. O arquivo menciona a mesma ordem de relação de informação para os pontos. Nome do ponto, UTM leste, UTM norte, selecione o arquivo, clique em abrir. Novamente temos a importação do polígono. E para o seu fechamento, conforme o exemplo anterior, com as marcações posteriores. Agora um exemplo de exportação. Clique novamente no comando XLS. Clique em exportar XLS. Selecione o polígono, mas aqui uma ressalva, pois o TopoCAD solicitará a forma de orientação do polígono para exportação do arquivo. Clique na polilinha. Conforme mencionado, indique o ponto inicial. Muito importante observar que o acionamento do OSNAP deve ser feito anteriormente, para melhor gerenciamento do arquivo. Posterior, indique um ponto para o sentido horário. Pronto, concluída a exportação. Mais uma observação. Além do diretório mencionado, o arquivo é aberto automaticamente com o pacote Office que você utiliza. Aqui está a obtenção do arquivo XLS exportado do arquivo que nós geramos anteriormente e informamos no software CAD, o ponto de referência anterior e a sequência de pontos geradas a partir da importação. TopoCAD 2000 e até o próximo tutorial.